Reforma administrativa do governo. O governo quer diminuir o número de carreiras, diminuir a remuneração inicial de várias delas e tornar algumas CLT. Vamos falar disso hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, sou especialista em concursos e concurseiro não tem nenhum dia de paz. Vamos hoje explicar a reforma administrativa que agora tem uma proposta do governo. Para você que não sabe, essa novela, reforma administrativa, já vem incomodando a vida do concurseiro há muito tempo. Desde o governo Temer, há discussões sobre uma reforma administrativa. Nenhuma foi para frente, nenhuma chegou a ser votada, então, assim, cuidado, porque muita gente vai fazendo um escarcéu a partir de agora, sempre tem esse tom meio apocalíptico em cima das reformas administrativas, que acabou o concurso público, tem gente até que fala que parou de estudar frente a essas reformas. Então, assim, vamos com calma, porque elas demoram a se concretizar. No último governo, no governo Bolsonaro, a gente teve uma reforma administrativa proposta pelo Paulo Guedes. Essa reforma foi para uma comissão, essa comissão mudou totalmente a reforma dele, que era ruim, tinha propostas absurdas, tipo trainee dentro do cargo público, você ia trabalhar no serviço público sem ter o cargo público, como se fosse um trainee, para depois decidir se você ia ser realmente efetivado, né? O que faz muito sentido dentro do setor privado, dá até um status, aí você foi trainee, às vezes de uma grande instituição, mas não faz nenhum sentido no setor público. Essa reforma foi modificada e continuou muito ruim, né? Com propostas como trabalho temporário de até 10 anos, propostas de você terceirizar a própria prestação de serviço, você criar uma série de coisas muito ruins, assim, claro, com algumas propostas boas, a gente não pode negar, e, sobretudo, com propostas sempre de cunho financeiro, né? A reforma administrativa, ela não visa melhorar o serviço público. O que ela faz em termos de serviço público são assim, coisas muito acanhadas, aumentar o número de avaliações, coisas que realmente não resolvem o problema do serviço público, não buscam uma melhoria do serviço, mas a ideia mesmo é economizar dinheiro, né? E a reforma do atual governo, e aqui eu vou falar mesmo, assim, não tem que ficar passando pano para ninguém, é terrível também. Você vê que ela é de cunho financeiro. Saiu hoje na Globo, no Globo.com aqui, uma notícia sobre a reforma administrativa, e eu quero colocar ela aqui com vocês para a gente entender o que está acontecendo. Primeiro que isso daqui saiu, né, no caderno Economia. Então, assim, veja, a ideia aqui não é melhorar o serviço público, é economizar dinheiro. Essa é a grande questão. O governo, na verdade, nem encabeça essa reforma administrativa. Quem quer essa reforma administrativa é o Arthur Lira, ele já colocou isso, e o governo está tentando colocar uma contraproposta ao que existe hoje, mas também uma contraproposta no sentido financeiro, de economia, de dinheiro da administração pública federal. E o que se fala aqui? O governo quer aumentar o número de carreiras do Serviço Público Federal. Se hoje há cerca de 150 que englobam carreiras como de auditores fiscais, policiais federais, gestores, analistas, a ideia é que esse número caia para entre 20 e 30, tá? Na verdade aqui está errado, né? Que é diminuir o número de carreiras, tá? Então eles querem diminuir o número de carreiras do Serviço Público Federal. A princípio uma ideia interessante, né? Você otimizar, você tentar diminuir o número de carreiras, mas como eu disse, a ideia é economizar dinheiro, certo? Essa é uma das medidas no estudo do Ministério da Gestão e Inovação, que elabora uma proposta de reforma administrativa do governo Lula para ser apresentada ao Congresso. As mudanças atingirão os servidores executivo, legislativo e judiciário no âmbito federal. O esboço foi antecipado e tal, e ele fala aqui, ó, ficam de fora do escopo os juízes, procuradores, considerados membros do poder e carreiras já organizadas, como Forças Armadas e o Corpo Diplomático do Itamaraty. E assim, ó, já vou antecipando, vai ter mais gente que vai sair. Não tenho dúvidas disso. Vai ter muito lobby agora para muita gente sair.
O que aconteceu na reforma proposta pelo governo? Várias carreiras depois começaram a fazer lobby para que não entre na reforma administrativa. E adivinhe quem que sempre se dá bem? As carreiras mais fortes. As carreiras que têm um lobby mais forte e sobra aí para as carreiras que são mais fracas, que ganham mal. O governo rejeitou a proposta de reforma administrativa enviada ao Congresso no governo de Jair Bolsonaro, alegando que tem viés fiscalista e punitivo aos servidores e quer apresentar o substituto sem mexer na Constituição. O plano para a fusão e eliminação da carreira é garantir direitos dos servidores atuais, citando regras de transição distintas daquelas que ingressam no serviço público antes de 88. Então ele vai criar várias regras de transição e claro, eles não vão querer atingir quem atualmente está nas carreiras. Por quê? Porque o lobby dos servidores é muito forte. Então eles vão mexer com você, que é concurseiro, né? Que não tem lobby nenhum. Essa é a ideia, aliás, essa já era a ideia da outra reforma administrativa. Então a ideia é fechar o mapa completo das carreiras até o fim do ano, de 150 vamos para 2030, acrescentando que devem ser reforçadas categorias consideradas essenciais hoje ao Estado, antigas ou recentes, como as de estatísticos, psicólogos, profissionais de tecnologia. Tem algumas carreiras que dentro do serviço público elas não têm vantagem, né? A maior parte das carreiras dentro do serviço público tem vantagem. Se eu quero, por exemplo, mexer no direito, né? Da área jurídica, né? Você tem grandes vantagens de estar numa carreira no serviço público. Mas outros, como a questão de tecnologia, o setor privado é mais chamativo, né? Realmente precisava trabalhar melhor isso para que a gente tenha bons quadros dentro da administração pública. Daí que ele coloca, além do redesenho das carreiras, o governo estuda reduzir o salário inicial de novos servidores concursados, que ainda vão ocupar as vagas de forma a aproximar as remunerações de entrada do setor privado. Aqui está o grande ponto, né? Aqui está o grande ponto da reforma administrativa. É isso que eles querem. Claro, eles vão falar um monte de coisa, um monte de coisa para encher linguiça, mas aqui que eles querem mexer. Eles querem diminuir a remuneração inicial de várias carreiras. A partir daí foram definidos novos níveis de progressão, possibilitando ao governo dar aumentos diferenciados em categorias para reduzir a alta desigualdade no serviço público. Carreiras que ganham menos terão reajustes maiores. E daí depois aqui ele vai tratando a questão de algumas carreiras serem contratadas pela CLT, sem estabilidade. Então, veja, eles estão querendo seletizar a administração pública em alguns casos, como autarquias, fundações. Essa daqui é uma das ideias aí da reforma administrativa proposta pelo governo. Eles também querem mexer nos cargos temporários. Na reforma administrativa que nós temos hoje, né, que foi discutido numa comissão, você pode criar cargos temporários de até 10 anos, o que é um absurdo. Como que você fala que algo é temporário por 10 anos? Ah, eu preciso de algo temporário. Não, vou contratar alguém por 10 anos. Não faz sentido. E o governo também quer flexibilizar isso daí. Eu já vi a ministra Esther Duque falando que realmente eles querem aumentar as possibilidades de cargos temporários. Não sei como isso daqui vai ficar, né, para a gente poder criticar. E depois eles falam que querem combater super salários, desigualdade e algumas até resistências internas que já existem nessa discussão. A gente não sabe o que vai ter efetivamente para a gente criticar, mas eu acho muito triste uma reforma administrativa que não visa melhorar a máquina pública, até melhorar os serviços públicos, que não visa acabar com alguns absurdos, né? Por exemplo, os servidores de estágio probatório, poucos são não admitidos no estágio probatório, é uma quantidade ínfima. Isso não se busca melhorar, não se busca acabar, às vezes, com um certo corporativismo que existe, não busca criar incentivos para que a própria administração retire o mau servidor. Às vezes a administração olha para o mau servidor e fala, se eu retirar ele, eu vou ficar sem ninguém. É melhor um cara que é meia boca, que pelo menos faz alguma coisa, do que não ter ninguém ali. Então não se cria isso, não se trabalha nesses incentivos. Quer uma reforma sempre econômica, para economizar dinheiro,
às vezes não pegando os reais privilégios. Vamos ver se isso daqui vai mexer. Já começa muito mal, não quer mexer no judiciário e fala aqui que não pode. Na Constituição você poderia tudo e eles não querem mexer na Constituição. Então veja, já começa muito complicado essa reforma administrativa. Eu queria deixar você tranquilo, porque eu acho que demora muito ainda. Por quê? Precisa passar por várias comissões. A do governo, ela veio a chegar na Câmara no final do governo, quando já estava na eleição. E daí ela não foi para frente. Essa daí nem começou a caminhar ainda. Então, ela precisa passar em comissão, precisa de passar por discussão para até chegar à Câmara e ser discutida. Então, eu acho que pode demorar bastante uma reforma como essa. A grande questão é que nós temos aqui uma peça, que é o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que quer aplicar uma reforma administrativa. E daí, será que o governo vai apurar? Será que o governo vai passar por cima de muita coisa? Vamos verificar como vai ficar isso daí. O que você acha dessa reforma? Tá gostando dessa daí? Gosta do último governo? Deixa aqui nos comentários e bora estudar, pessoal.